Eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquela madrugada, quando fiz meu primeiro plantão como vigilante no Hospital São Benedito. Um prédio que havia sido desativado há 3 anos, mas ainda precisava de segurança por causa dos equipamentos que restaram lá dentro. Era uma terça-feira de março, por volta das 2 da manhã. O hospital ficava numa área afastada da cidade, cercado por eucaliptos que balançavam sinistros com o vento frio. Eu estava há apenas 2 semanas no emprego e ainda não tinha me acostumado com aquela atmosfera pesada que parecia impregnar cada canto do lugar. A estrutura do hospital era imensa. 5 andares, dezenas de quartos vazios, corredores que se estendiam numa escuridão quase palpável. Minha função era fazer rondas a cada 2 horas, checando todas as entradas e saídas, certificando-me de que ninguém havia invadido o prédio. Levava comigo apenas uma lanterna potente e um walkie-talkie que conectava com a central de segurança. Naquela noite específica, algo estava diferente desde o momento em que cheguei. O silêncio era mais denso, mais opressivo. Normalmente, eu conseguia ouvir o barulho distante do trânsito na rodovia próxima. Mas naquela madrugada, era como se o mundo inteiro tivesse parado de existir além dos muros do hospital. Por volta das 2h30, comecei minha segunda ronda. Subi até o 4º andar, onde ficavam os antigos quartos de internação. Os corredores eram longos e estreitos, com janelas de vidro fosco que deixavam passar uma luz amarelada dos postes externos. Meus passos ecoavam de forma estranha, como se houvesse alguém mais caminhando ao meu lado, sempre meio segundo atrasado. Foi quando cheguei ao final do corredor leste que ouvi pela primeira vez um som baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. Parei imediatamente e apontei a lanterna na direção do som. Nada. Apenas fileiras de portas fechadas dos antigos quartos, algumas levemente entreabertas. Deve ser o vento, pensei, tentando me convencer. Mas o som continuou, vindo agora de uma direção diferente, atrás de mim. Me virei rapidamente, o coração já acelerando. O feixe da lanterna cortou a escuridão, mas não revelou nada além do corredor vazio, pelo qual eu havia acabado de passar. Decidi acelerar a ronda e seguir para o próximo andar. Mas quando me aproximei da escadaria, ouvi algo que fez meu sangue gelar. O som inconfundível de uma maca sendo empurrada, com suas rodinhas rangendo contra o piso. E o barulho vinha do térreo, ecoando pelo vão da escada de uma forma que parecia amplificada e distorcida. Desci correndo, quase tropeçando nos degraus. Quando cheguei ao térreo, o silêncio havia retornado. Mas agora era um silêncio diferente, expectante, como se algo estivesse esperando minha próxima ação. Caminhei lentamente pelo corredor principal, a lanterna tremendo ligeiramente na minha mão suada. Foi então que vi. No final do corredor, uma das antigas macas hospitalares estava posicionada bem no centro do caminho. Eu tinha certeza absoluta de que ela não estava ali durante minha primeira ronda. Tinha certeza, porque sempre prestava atenção especial àquela área. Era onde ficava o antigo pronto-socorro. Me aproximei devagar, cada passo parecendo ecoar como um tambor. A maca estava coberta com um lençol branco amarelado pelo tempo e havia algo por baixo dele. O formato era inconfundível, o contorno de um corpo humano. Minha respiração ficou pesada e eu podia sentir o suor frio descendo pela minha testa, mesmo com o frio da madrugada. Hesitei por longos segundos antes de estender a mão para puxar o lençol. Quando finalmente o fiz, um grito quase escapou da minha garganta. Não havia nada ali. Absolutamente nada. Apenas o lençol vazio sobre a superfície fria da maca. Foi nesse momento que ouvi a voz. Baixa, sussurrada, vindo de algum lugar muito próximo. Você não deveria estar aqui. As palavras pareciam ter saído do próprio ar ao meu redor. Girei a lanterna em todas as direções, o pânico começando a tomar conta de mim. Nada. Apenas as sombras dançando nas paredes descascadas. Decidi voltar para o posto de segurança no térreo,
Mas, quando me virei para ir embora, todas as luzes de emergência do hospital se acenderam de uma só vez. O corredor se encheu de uma luz vermelha pulsante que transformava tudo ao meu redor num cenário de pesadelo. E então, o som que nunca vou conseguir esquecer. Dezenas de máquinas hospitalares ligando simultaneamente em diferentes andares do prédio. Monitores cardíacos bipando em ritmos descompassados, respiradores artificiais funcionando no vazio, campainhas de chamada tocando incessantemente. Era como se o hospital inteiro tivesse voltado à vida, mas uma vida distorcida, sinistra, completamente fora de qualquer normalidade. Corri. Corri como nunca havia corrido na vida, atravessando corredores que pareciam se alongar a cada passada. Atrás de mim, podia ouvir passos múltiplos, como se dezenas de pessoas estivessem me seguindo. Cheguei ao posto de segurança e travei a porta, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o walkie-talkie. Quando finalmente consegui contatar a central, minha voz saiu embargada. Preciso de reforço urgente no Hospital São Benedito. Tem alguém aqui dentro? Muita gente. A resposta veio imediata. Negativo. Checamos o sistema de alarmes agora há pouco. Não houve nenhuma violação de perímetro. Você está bem? Olhei pelos monitores de segurança e o que vi me deixou completamente sem palavras. Todas as câmeras mostravam corredores vazios, em completo silêncio. As luzes de emergência estavam apagadas. As máquinas, mudas. Era como se nada daquilo tivesse acontecido, mas eu sabia que tinha acontecido. Cada segundo daquele terror estava gravado na minha memória com uma clareza cristalina. Terminei meu turno sem sair do posto de segurança. Quando o vigilante do turno diurno chegou, às 6 da manhã, eu já tinha minha carta de demissão pronta. Nunca mais voltei àquele lugar. Mas a parte mais perturbadora dessa história só descobri meses depois, quando conversei com outros ex-funcionários do hospital. Soube então que o Hospital São Benedito não havia sido simplesmente desativado. Ele havia sido fechado abruptamente após uma série de mortes inexplicáveis que aconteceram todas durante o turno da madrugada. E a maca que eu vi naquela noite era exatamente igual àquela que havia sido encontrada no centro do corredor principal na manhã em que descobriram a primeira vítima. Se você já trabalhou em locais abandonados durante a madrugada e viveu algo parecido, deixe nos comentários. E se essa história te arrepiou, não esqueça de dar um like e compartilhar com aquele amigo que adora uma história de terror. Relato 2. O que aconteceu comigo naquela noite no motel Estrada Velha ainda me faz questionar se existem lugares que guardam ecos do passado, como se certas experiências ficassem impregnadas nas paredes para sempre. Era uma sexta-feira de outubro. E eu estava voltando de uma viagem de trabalho que tinha se estendido além do planejado. Já passava das 2 da manhã, quando uma chuva fina começou a cair, tornando a estrada escorregadia e perigosa. Como estava realmente cansado após dirigir por mais de 8 horas, decidi parar no primeiro motel que encontrasse. O motel Estrada Velha apareceu como uma salvação no meio da escuridão. Era um daqueles estabelecimentos antigos, com fachada de madeira desgastada e um letreiro de neon piscante que já havia visto dias melhores. O lugar ficava numa área isolada, cercado por mata fechada dos dois lados da estrada, sem nenhuma residência ou comércio por perto. O recepcionista era um homem na faixa dos 60 anos, com uma barba grisalha mal cuidada e olhos pequenos que pareciam estar constantemente avaliando os hóspedes. Ele me entregou a chave do quarto 237 sem muita conversa, apenas murmurando algo sobre o café da manhã estar incluído na diária. O quarto ficava no segundo andar, no final de um corredor mal iluminado que cheirava a umidade e produtos de limpeza forte. Quando abri a porta, fui recebido por um ambiente que parecia parado no tempo. Papel de parede floral desbotado, móveis de madeira escura e uma cama de casal com colcha vermelha que já devia ter sido elegante décadas atrás.
Tomei um banho rápido e me deitei, exausto. Mas o sono não veio facilmente. O quarto tinha algo de inquietante, uma atmosfera pesada que eu não conseguia identificar. Era como se o ar mesmo fosse denso demais, carregado de algo que ia além da simples umidade da chuva. Por volta das 3 da manhã, comecei a ouvir. No início, pensei que fossem os hóspedes do quarto ao lado, sons abafados, como conversas em volume baixo. Mas conforme prestava mais atenção, percebi que não eram exatamente vozes. Era mais como um murmúrio constante, palavras que eu quase conseguia entender, mas que sempre escapavam no último segundo. Me levantei e encostei o ouvido na parede. O som parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Não apenas do quarto adjacente, mas de cima, de baixo, das próprias paredes ao meu redor. Era como se o prédio inteiro estivesse sussurrando segredos em uma linguagem que eu não compreendia. Voltei para a cama, tentando ignorar, mas o murmúrio foi ficando mais intenso. E então algo que fez meu estômago se revirar. Reconheci uma voz feminina se destacando do coro de sussurros. Ela repetia a mesma frase, sempre a mesma frase. Ele não vai embora. Ele nunca vai embora. O mais perturbador era a clareza com que eu ouvia essas palavras específicas, enquanto todo o resto continuava sendo um emaranhado incompreensível de sons. Era como se alguém quisesse que eu ouvisse exatamente aquilo, como se a mensagem fosse direcionada especificamente para mim. Decidi sair do quarto para respirar um pouco de ar fresco. O corredor estava mergulhado numa escuridão quase total, iluminado apenas por uma lâmpada fraca no final. Meus pés descalços faziam ruído contra o carpete úmido enquanto caminhava em direção à escadaria. Foi quando notei que todas as portas dos outros quartos estavam entreabertas, todas sem exceção. Através das frestas podia ver apenas escuridão completa, mas havia algo de errado com aquela escuridão. Ela parecia se mover, pulsando como se fosse um organismo vivo. Me aproximei do quarto 235, logo ao lado do meu. Pela fresta da porta, conseguia ouvir claramente agora. Não apenas a voz feminina que havia escutado antes, mas várias outras vozes, homens e mulheres, todos sussurrando em diferentes tonalidades. Era como se houvesse uma multidão invisível ocupando aquele espaço pequeno. Estendi a mão para empurrar a porta e dar uma olhada, mas no momento em que meus dedos tocaram a madeira, todos os sons cessaram instantaneamente. Um silêncio absoluto tomou conta do corredor, tão repentino e completo que meus ouvidos chegaram a zunir. E então a porta se abriu sozinha. O quarto 235 estava vazio, mas não da forma normal. Era uma escuridão que parecia sugar a luz, ao invés de simplesmente ser a ausência dela. Eu podia ver as silhuetas dos móveis, mas elas pareciam distorcidas, como se fossem vistas através de água turva. Foi nesse momento que senti uma presença atrás de mim. Não ouvi passos nem respiração, mas havia definitivamente algo ou alguém se aproximando pelas minhas costas. O ar ficou mais frio e pude sentir como se alguém estivesse observando cada movimento meu com uma intensidade que quase machucava. Me virei lentamente, o coração disparado. O corredor estava vazio, mas no final dele, próximo à escadaria, havia uma figura. Era difícil distinguir detalhes na pouca luz, mas parecia ser um homem vestindo roupas escuras. Ele estava completamente imóvel, apenas observando. Piscamos ao mesmo tempo, pelo menos foi isso que pareceu. Quando abri os olhos novamente, ele estava mais perto. Não havia caminhado, simplesmente estava mais perto, como se tivesse se teleportado alguns metros na minha direção. Entrei correndo no meu quarto e tranquei a porta, empurrando uma cadeira contra ela. Minha respiração estava descontrolada e eu podia sentir o suor frio molhando minha camisa, apesar do frio que tomava conta do ambiente. Sentei na cama, tentando me acalmar, quando ouvi 3 batidas lentas na porta. Pausas longas entre cada batida, como se quem estava do lado de fora
tivesse toda a paciência do mundo. Não respondi. Não me movi. Mal conseguia respirar. Mas então as batidas recomeçaram, vindas de uma direção diferente. Das janelas. 3 batidas lentas contra o vidro, mesmo estando no segundo andar. E depois, das paredes. E do teto. Como se algo estivesse cercando o quarto por todos os lados, batendo pausadamente, metodicamente. As batidas duraram o que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas alguns minutos. Quando finalmente pararam, o murmúrio retornou, mais intenso que antes. Agora eu conseguia distinguir palavras específicas no meio do caos sonoro. Meu nome sendo repetido, detalhes sobre minha vida que ninguém ali poderia saber, segredos que eu jamais havia contado para ninguém. Passei o resto da noite acordado, sentado na cadeira encostada na porta, esperando o amanhecer. Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar através das cortinas, todo o terror da noite pareceu se dissipar como névoa. Às 6 da manhã, fiz minha bagagem e desci para a recepção. O mesmo homem da noite anterior estava lá, mas agora parecia diferente, mais alerta, mais presente. Quando entreguei a chave, ele me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. "Como foi a noite no 237?" Perguntou com um tom que sugeria que ele já sabia a resposta. "Estranha", respondi, sem entrar em detalhes. Ele apenas assentiu lentamente. "Sempre é. Esse quarto... Bem, digamos que tem uma história. Muita gente passou por ali ao longo dos anos. Algumas nunca foram embora de verdade." Não perguntei o que ele quis dizer com isso. Não queria saber. Paguei a conta rapidamente e saí, dirigindo sob o sol matinal, como se estivesse fugindo de algo. Meses depois, por curiosidade mórbida, pesquisei sobre o Motel Estrada Velha na internet. Encontrei vários relatos parecidos com o meu, todos envolvendo o quarto 237. Mas o que mais me impressionou foi descobrir que o estabelecimento havia sido palco de vários eventos trágicos ao longo das décadas. Desaparecimentos, acidentes inexplicáveis, até mesmo algumas mortes que nunca foram completamente esclarecidas. E todos esses eventos tinham uma coisa em comum. Haviam acontecido durante a madrugada, no quarto 237. Já ficaram em algum lugar onde sentiram que não estavam sozinhos, mesmo quando aparentemente estavam? Contem suas experiências nos comentários. Adoro ler essas histórias. E se esse relato te deixou com a pele arrepiada, não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos assombrados como este. Relato 3. Existe um limite para o quanto nossa mente consegue racionalizar antes de simplesmente aceitar que algumas coisas não têm explicação lógica. Descobri isso numa noite de novembro que jamais conseguirei apagar da memória, quando trabalhava como recepcionista noturno no Hotel Colonial, um edifício centenário no centro histórico da cidade. O Hotel Colonial era uma relíquia da época áurea da região, construído em 1923 por uma família de imigrantes europeus que enriqueceram com o comércio de café. 5 andares de arquitetura clássica, com corredores amplos, escadarias de mármore e lustres de cristal que já haviam iluminado gerações de hóspedes. Mas o tempo havia sido cruel com o edifício. A pintura descascava em vários pontos. Alguns quartos precisavam de reformas urgentes, e havia uma sensação constante de que o lugar guardava mais histórias do que qualquer pessoa gostaria de conhecer. Eu trabalhava no turno das 11 da noite às 7 da manhã, período em que o hotel ficava praticamente deserto. Era raro termos mais de 10 hóspedes durante a semana. A maioria viajantes de negócios que chegavam tarde e saíam cedo. O trabalho era tranquilo, consistia basicamente em ficar na recepção, lendo ou navegando na internet, respondendo eventuais chamados dos quartos e fazendo rondas de segurança a cada 2 horas. Naquela noite específica, tínhamos apenas 3 hóspedes registrados, um casal no segundo andar e um homem idoso no quarto 502, no último andar. Por volta da meia-noite, o casal desceu para sair.
Disseram que iriam a um bar próximo e voltariam tarde. Isso me deixou sozinho no hotel, com apenas um hóspede, situação que sempre me deixava ligeiramente desconfortável. O Hotel Colonial tinha uma peculiaridade arquitetônica que sempre me intrigou. Um elevador antigo, daqueles com porta de grade de ferro, que fazia ruídos característicos sempre que era usado. Durante os meses que trabalhei ali, aprendi a identificar quando alguém estava se movimentando pelo prédio, apenas pelo som do elevador funcionando. Por volta das 2 da manhã, ouvi o barulho familiar das engrenagens se movendo. Alguém havia chamado o elevador. Assumi que era o hóspede do 5º andar descendo para alguma necessidade, talvez pedir informações ou resolver algum problema no quarto. Preparei-me para atendê-lo, organizando alguns folhetos turísticos sobre a mesa da recepção. Mas o elevador não desceu até o térreo. Pelos sons que vinham do poço, ele parou no 2º andar. Fiquei aguardando, pensando que talvez o hóspede tivesse mudado de ideia e voltado para seu quarto. Porém, após alguns minutos de silêncio, o elevador começou a se mover novamente. Dessa vez, ele desceu até o 1º andar e parou. Depois subiu para o 3º, depois para o 4º. Esse padrão continuou por quase 20 minutos. O elevador se movimentando constantemente entre os andares, parando em cada um por alguns minutos antes de continuar sua jornada errática pelo prédio. Decidi ligar para o quarto 502 para verificar se o hóspede estava bem. O telefone tocou várias vezes antes que uma voz sonolenta atendesse. Alô? Boa noite, Sr. Martinez. Aqui é da recepção. O senhor está precisando de alguma coisa? Notei que o elevador tem se movimentado bastante. Houve uma pausa longa antes da resposta. Jovem, eu estou na minha cama há mais de 1 hora. Não usei o elevador desde que cheguei esta tarde. Um arrepio percorreu minha espinha. Tem certeza, senhor? O elevador está funcionando continuamente há mais de 20 minutos. Tenho certeza absoluta. E posso garantir uma coisa. Não sou eu que estou usando esse elevador. Inclusive, está me incomodando bastante o barulho. Será que você pode verificar o que está acontecendo? Desliguei o telefone com a mão ligeiramente trêmula. Se o Sr. Martinez não estava usando o elevador, quem estava? O casal havia saído e eu estava na recepção o tempo todo. Não havia visto ninguém entrar no prédio. Peguei as chaves mestras e decidi investigar pessoalmente. O saguão do hotel era amplo e bem iluminado, mas quando me afastei da recepção em direção ao elevador, percebi como as sombras pareciam mais densas longe da luz direta dos lustres. O barulho das engrenagens continuava, agora mais alto e nítido. Quando cheguei em frente ao elevador, a cabine estava parada no térreo, com as portas fechadas. Apertei o botão de chamada e esperei. As portas se abriram lentamente, revelando um interior vazio, iluminado apenas por uma lâmpada fraca que piscava ocasionalmente. Entrei na cabine e examinei o painel de controles. Todos os botões dos andares estavam iluminados, como se alguém tivesse apertado cada um deles. Mas isso era impossível. Eu estava observando o elevador há vários minutos e ninguém havia entrado ou saído. Decidi subir até o 5º andar para conversar pessoalmente com o Sr. Martinez e verificar se havia algum problema técnico que eu pudesse identificar. Apertei o botão do 5º andar e as portas se fecharam com um ruído metálico que ecoou pelo saguão vazio. A subida foi estranha. O elevador se movia mais devagar que o normal e havia um som adicional que eu nunca havia notado antes, como se alguém estivesse sussurrando dentro das próprias paredes da cabine. Tentei focar no ruído, mas ele sempre parecia vir de uma direção diferente daquela para onde eu virava a cabeça. Quando chegamos ao 3º andar, o elevador parou sozinho. As portas se abriram, revelando um corredor mal iluminado por lâmpadas antigas que criavam sombras alongadas nas paredes, cobertas por papel de parede floral desbotado. Esperei alguns segundos, mas ninguém entrou. As portas se fecharam novamente e continuamos subindo. O mesmo aconteceu no 4º andar. Parada automática, portas se abrindo para um corredor vazio,
alguns segundos de espera e depois continuidade da subida. Era como se o elevador estivesse cumprindo uma rotina estabelecida, fazendo paradas para passageiros invisíveis. Quando finalmente chegamos ao 5º andar, as portas se abriram e eu saí rapidamente, ansioso para sair daquela cabine que começava a me deixar claustrofóbico. O corredor do 5º andar era idêntico aos outros, mas havia algo diferente na atmosfera. O ar parecia mais frio, mais denso, e havia um cheiro estranho, não exatamente desagradável, mas incomum. Era como se alguém estivesse queimando velas perfumadas em algum lugar próximo. Caminhei até o quarto 502 e bati levemente na porta. A voz do Sr. Martinez respondeu imediatamente, como se ele estivesse esperando minha visita. Entre, está aberto. Abri a porta e encontrei o idoso sentado numa poltrona próxima à janela, vestindo um roupão azul marinho. Ele me olhou com uma expressão que misturava preocupação e algo que parecia ser conhecimento. Como se ele soubesse mais sobre a situação do que havia revelado pelo telefone. Sente-se, jovem, disse ele, indicando uma cadeira próxima. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo neste hotel. Me sentei, intrigado. O senhor sabe algo sobre o problema no elevador? Ele suspirou profundamente antes de responder. Trabalho com turismo há mais de 40 anos. Já me hospedei em centenas de hotéis pelo mundo todo. E posso garantir que já vi situações incomuns em estabelecimentos antigos como este. Que tipo de situações? O Hotel Colonial tem uma história, rapaz. Uma história que provavelmente ninguém te contou quando você foi contratado. Ele pausou, olhando pela janela para a cidade adormecida lá embaixo. Nos anos 1950, houve um incidente aqui. Um hóspede... Bem, digamos que ele nunca realmente deixou o hotel. Senti minha garganta secar. O que o senhor quer dizer com isso? Roberto Mendes. Esse era o nome dele. Um caixeiro viajante que se hospedava aqui regularmente durante suas viagens de negócios. Sempre pedia o mesmo quarto, sempre seguia a mesma rotina. Até a noite em que ele hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Até a noite em que teve um problema cardíaco no elevador, entre o 3º e o 4º andares. Quando encontraram o corpo na manhã seguinte, o elevador havia passado a noite inteira subindo e descendo, com Roberto lá dentro. Meu estômago se contraiu. E desde então, vez ou outra, funcionários e hóspedes relatam a mesma coisa que você acabou de presenciar. O elevador funcionando sozinho durante a madrugada, sempre seguindo o mesmo padrão, parando em cada andar como se estivesse cumprindo uma rota estabelecida. Nesse momento, ouvimos claramente o som do elevador começando a funcionar novamente lá embaixo. As engrenagens girando, a cabine se movimentando entre os andares. Eu podia acompanhar mentalmente sua jornada pelos ruídos. Térreo, 1º andar, 2º andar. Ele está fazendo sua ronda novamente, disse o Sr. Martinez calmamente. Como fazia em vida. Roberto era um homem metódico, de hábitos. Parece que a morte não mudou isso. Fiquei em silêncio, processando aquela informação perturbadora. O elevador continuava sua dança noturna pelos andares do hotel, e agora cada som tinha um significado diferente, mais sinistro. O que eu devo fazer? Perguntei, minha voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Nada, respondeu o idoso. Roberto nunca machucou ninguém, nunca causou problemas além do barulho. Ele apenas continua fazendo o que sempre fez.